Hoje estamos aqui para construir as fundações do futuro neste palco, com 3 convidados que nos irão esclarecer ou irão discutir a questão da aprendizagem híbrida e como transformá-la numa aprendizagem sustentável. Para isso temos como convidados a Neusa Pedro, que é professora universitária e investigadora e coordenadora do e-Learning Lab da Universidade de Lisboa. Também a Teresa Vendirinho, arquiteta, responsável pelo Active Learning Spaces da Steelcase Education, e o Pedro Cunha, diretor do programa Gulbenkian Conhecimento. Obviamente estes tempos fizeram-nos aprender imenso, trouxeram-nos muitas dificuldades, também trouxeram aprendizagens e, sobretudo, trouxeram-nos grandes desafios para percebermos como é que o digital e como é que a aprendizagem da sala de aula se ligam e como é que nós podemos continuar a ter trabalho, a ter aulas a partir de um ambiente completamente diferente daquele que estamos habituados no dia a dia. Estes tempos foram com certeza desafiantes para todos. Neste momento estamos num processo provavelmente de transição para novos desafios talvez muito grandes, mas será importante percebermos sobretudo que conceito será este da aprendizagem híbrida e como transformá-la em sustentável, como deve ser entendido este sistema, este ensino híbrido, pois por vezes quando nós não temos os conceitos bem definidos, cada um poderá estar a fazer na sua sala de aula algo de diferente e que pode não ser o mais ajustado a esta realidade que atravessamos. E, portanto, para compreender estes conceitos e começarmos a discuti-los, eu convidava a Neusa Pedro para nos fazer, então, uma primeira abordagem ao que é isto da aprendizagem híbrida ou ensino híbrido. Olá, Luís. Olá a todos os participantes neste painel. Com muito prazer aceitei participar no mesmo, porque tenho grande apreço pelos participantes e também, obviamente, um cumprimento a todos os participantes no evento, na totalidade, um evento que apresenta objetivos muito, muito valiosos. Portanto, contextualizando, o conceito de ensino híbrido não é de novo no domínio da investigação à distância, ele, na verdade, tem várias décadas e ele foi importado e integrado no do domínio da biologia, mais especificamente da genética, onde o conceito descreve o processo de produção daquilo que, na verdade, é uma nova espécie através do cruzamento de 2 espécies. E isto normalmente acontece exatamente perspectivando o melhoramento genético. E, portanto, correspondendo a esta visão, o conceito de ensino híbrido envolve a combinação da modalidade presencial de ensino, maioritariamente realizada em instituições formais e sob controle e supervisão da figura de um professor, com os modelos de educação online ou educação tecnologicamente mediada, onde o elemento de controle, seja ele sobre o tempo, o espaço, os recursos, o processo e mesmo o ritmo da aprendizagem, está muito centrado na figura do aluno. E esta visão relativamente restrita do conceito, ou descritiva de forma simples do conceito, envolve em si uma grande multiplicidade de dimensões. Seja essa multiplicidade representada nos diferentes cenários onde o processo de ensino e aprendizagem acontece, portanto, o espaço físico e o espaço virtual, seja nas abordagens pedagógicas, seja no próprio conceito de presença que envolve, porque tem a presença física, mas tem também esta presença digital que cada vez hoje está mais presente, e ainda diferentes formas de cultura, também ele envolvendo práticas de cultura pré-digital, nomeadamente as práticas de sala de aula convencionais, e práticas de cultura digital, aquela que nos circunda a todos hoje de forma cada vez mais premente. E, portanto, além desta dimensão de multiplicidade, eu gostava de assinalar que também há uma complexidade associada ao conceito. E essa complexidade vem exatamente da ideia de que ele não deve ser a justa posição de práticas presenciais com práticas virtuais. Este seria o primeiro e grande erro. Ele deve envolver de forma articulada, muito bem articulada e pedagogicamente coerente estas 2 partes. E é nesta conjugação que realmente o processo se torna complexo. Aprender online, ler online, trabalhar online, comunicar online, todos aprendemos nos últimos meses que realmente têm características diferentes. E é realmente esta diferença que precisa de ser conhecida, compreendida e eu diria, oportunamente mobilizada para falarmos em ensino híbrido, obviamente de qualidade, que este é para mim o ponto mais importante a considerar. Esta passagem do presencial para o digital ou para a distância é algo então que deve ser preparado em sala de aula. Isto é, nós devemos começar por ter na sala esse trabalho de preparação, da transformação do digital, para depois se fazer, eu diria, não uma transição,
mas uma integração do digital à distância, do presencial com o digital à distância. Sim, sim, Luísa, eu diria que sim. Nós temos um modelo de escola alicerçado na presencialidade. E quando queremos pensar num sistema híbrido de ensino, temos que ter como referente aquilo que são as práticas estabelecidas e pensar em amplificá-las, ou seja, a tirar partido das soluções tecnológicas e científicas que temos ao nosso dispor e realmente torná-la mais rica. E a lógica híbrida é exatamente essa: é aglomerar partes, não em justa posição, mas num processo bem considerado e bem articulado, como a palavra que o próprio Luís utilizou, e realmente fazer com que ambas as partes, mobilizando os benefícios de cada uma delas, tirando partido do que o presencial tem de melhor, com aquilo que são os benefícios do online, articuladamente estabelecer uma experiência educativa que seja mais rica do que cada uma das partes que acabei de referir. Neste aspecto, portanto, o presencial também e os espaços de trabalho, os espaços de sala de aula, têm vindo a ser mudados, têm vindo a ser modificados, têm vindo a procurar-se uma resposta para que não sejam apenas o tradicional alinhamento que conhecemos das salas de aulas. E nesse aspecto, eu questionava agora a Teresa e convidava a juntar-se a este debate. O que é que tem que mudar no presencial, na sala de aula? Como é que a sala de aula deve ser perspectivada para que permita esta integração também do digital e do trabalho diferenciado, onde todos têm um papel em sala de aula, mas também todos têm mais ainda um papel muito maior quando estamos à distância, pois o grau de autonomia, a organização, enfim, há muitos aspectos com certeza se devem pensar quando estamos numa sala, mas que depois são integrados quando estamos à distância. Olá a todos, olá Luís, olá Nils, olá Pedro. Agradeço muito o convite à organização para estar aqui hoje a prestar o meu testemunho e enfim, dou os meus parabéns também por este evento, que realmente é muito importante em todos os setores da nossa atividade, sobretudo também este dia que é muito especial e dedicado à educação. E pegando um bocadinho nos esclarecimentos que a Neuza nos deu, eu queria realmente referir que esta questão do ensino híbrido realmente tem que ser muito bem trabalhado, porque ele tanto pode ser bom e, portanto, ter um aspecto fantástico, como pode ser realmente destruidor e, portanto, há que ter aqui um grande equilíbrio relativamente a tudo aquilo que se vai fazer. Nós sabemos que com o fecho das escolas, com a obrigatoriedade da redução do número de alunos por sala, portanto, para os protocolos de segurança, tornou-se realmente muito difícil coordenar as duas coisas, não é? A realidade dos grandes profissionais de educação que têm realmente é conseguir coordenar estes aspectos todos. Não é? Isto passou-se não só em termos dos alunos, como também de todos os setores de atividade. Portanto, realmente é muito difícil coordenar tudo isto. Aqui há vários aspectos que têm que realmente ser tidos em conta, que é as salas de aula têm que ser completamente todas modificadas, não é? Portanto, a sua densidade, a sua geometria, a própria divisão dos espaços tem que ser diferente, portanto, temos que ter algumas preocupações a ter aqui em conta, nomeadamente, e começando por um aspecto que eu acho que é muito importante, é mudar o mindset e fazer uma preparação na comunicação, no estudar das pedagogias com que se vai trabalhar, identificar plataformas que vão ajudar os professores a integrar e a colaborar com todos e, portanto, garantir que todos os alunos vão ter acesso, vão conseguir ouvir e ser ouvidos, ver e serem vistos, portanto, isto realmente é muito importante. Isto obriga a que haja um grande acolhimento às novas tecnologias. Portanto, ou seja, uma coisa muito importante é que não basta que exista na sala uma câmara que filma e transmite. Não pode ser. Portanto, tem que haver microfones espalhados pela sala, muitas tomadas elétricas, muitos ecrãs de display e, portanto, isto obriga realmente a um grande equipamento tecnológico. Porque se queremos ter um ensino de qualidade híbrido, há uma coisa que é fundamental e que eu bato até o fim, é que todos têm que ter as mesmas igualdades. Quem está em sala de aula, quem está em casa, tem que ter exatamente, tem que ter uma equidade muito grande e tem que ver e serem vistos, ouvir e serem ouvidos. Isso é fundamental. Enfim, para que o processo se mantenha, para que haja uma coisa muito importante que é o engagement,
Caso contrário, os alunos podem começar a sentir, os alunos e professores também, cuidado, não é só os alunos, os próprios professores se podem sentir muito desmotivados, porque acham que se calhar podem estar a trabalhar e o seu trabalho não está a ser apreciado, não está a ser aproveitado por quem não está presencialmente dentro da sala de aula. E, portanto, para que isto haja aqui, enfim, um grande sucesso na sua aplicação, há uma coisa que é muito importante, que é também flexibilidade. Portanto, ou seja, as salas de aula têm que ser flexíveis, rapidamente reconfiguráveis. Portanto, tem que haver uma grande possibilidade de mudarmos os ângulos das mesas, mudarmos os equipamentos, retirar da sala de aula tudo aquilo que não faz falta. Nós temos as nossas salas de aula cheias de coisas que não fazem falta àquilo que se está a trabalhar. Retirar. Não é mais, não é, eu vejo muito com muita frequência, enfim, não sei se os meus colegas também veem isso, mas com muita frequência algumas salas onde têm as secretárias com um X em cima, mesas com um X em cima, cadeiras voltadas ao contrário. Por favor, tirem isso das salas, porque isso não serve de nada, só serve para impedir que a sala se modifique de acordo com a tarefa a executar. Portanto, isto são alguns conceitos básicos, depois podemos explorar alguns mais em detalhe, mas estes são aqueles básicos que eu gostaria muito de ver, enfim, aplicados de imediato. Podemos falar, Teresa, de que isso será também não só uma procura de integrar a tecnologia, mas sobretudo de humanizar as salas, tirando todo o ruído que as salas têm? Sim, sobretudo isso. Portanto, é muito importante e isto vai dar uma coisa fundamental, que é as ligações sociais. Portanto, os alunos continuam a sentir que pertencem àquela atividade, pertencem àquela turma, pertencem ao processo de aprendizagem. E isto também é fundamental para que eles não se desconectem da escola, não se desconectem do processo de aprendizagem. Isto realmente é muito difícil, não é? Porque quantas vezes nós sentimos, enfim, quem está a lidar com isto sente até muito mais do que eu entro só numa fase muito inicial da preparação da sala, mas quantas vezes nós sentimos que parece que os alunos têm muita necessidade de ir para a escola para socializar com os seus colegas, porque se eles não os veem, se não os ouvem, portanto, se não sentem que estão na sala de aula, por vezes continuam a sentir que não têm o tal engagement, não fazem parte deste processo que é tão importante para o desenvolvimento de cada um deles. Muito obrigado. E sabendo que esta aprendizagem híbrida deve ser sustentável, Pedro Cunha, o que é que falta fazer? O que é que falta fazer para que esta aprendizagem híbrida seja sustentável? Será que temos alguma solução aqui hoje? Olá a todos, cumprimento os organizadores, a Microsoft, os meus colegas de painel, a Neuza, o Luís, a Teresa, e uma palavra muito especial a quem nos está a ver, em particular aos professores, a quem eu deixo desde já uma palavra de absoluto reconhecimento e de agradecimento público pelo esforço inimaginável que estão a fazer todos os dias para garantir as oportunidades a que todas as crianças deste país têm direito, e eu queria deixar aqui expresso este meu agradecimento. Relativamente ao tema, a este primeiro desafio que lanças, Luís, na realidade a aprendizagem humana sempre foi híbrida. Nós é que temos vindo a esforçar-nos ao longo dos últimos 400 anos em torná-la específica, mas ela não é específica, ela é híbrida. Nós aprendemos em qualquer momento, nós aprendemos em qualquer lugar. As curiosidades que as crianças têm, as perguntas que elas têm para fazer ao mundo, não estão divididas em disciplinas. Nós aprendemos muito para além do ciclo inexorável de ouvir, memorizar, repetir no teste e esquecer. Nós somos muito mais do que isso. E, de facto, a mudança a que nós estamos a assistir é, sobretudo, pedagógica, é cultural, ela não é tanto tecnológica. Aqui as tecnologias têm sido uma alavanca, têm sido um motor para acelerar esta mudança que os professores reconhecem como necessária. Como disse a Teresa 2 vezes, pelo menos, na sua intervenção anterior, e eu vou dizer uma terceira, a palavra-chave hoje não é conectividade, como toda a gente. Eu ouço muita gente a falar de conectividade, particularmente o setor tecnológico, é o seu papel, mas o que está a faltar é conexão, que é diferente da conectividade. O engagement, o compromisso cognitivo está a perder-se. Nós tínhamos problemas muito graves nos anos 90 de absentismo, hoje temos um problema inverso, que é o problema do presentismo, que é os alunos estão na sala, mas deixaram o cérebro em casa. E agora, estando em casa, a participar em ensino híbrido, eles estão nas sessões Zoom, eles estão nas sessões Teams, mas o cérebro está no jogo online de que mais gostam e que muito provavelmente até estão a jogar
enquanto estão a participar na sala. Portanto, isto para dizer que o ensino híbrido será tão mais sustentável quão mais diferente ele for da replicação de ensino convencional, tradicional, eu diria, falido, em formato online com plataformas de comunicação. Se nós insistirmos em sessões Zoom de 90 minutos, em que os professores falam 90 minutos, muito provavelmente esta oportunidade que estamos agora aqui a viver será rapidamente esquecida, como aliás já aconteceu noutros cenários de catástrofe, em que por razões várias, estou a pensar no furacão Katrina, estou a pensar no terremoto no Haiti, estou a pensar noutras situações análogas a esta, em que houve uma interrupção súbita do ensino presencial. O que se verifica décadas mais tarde é que o ensino regressou exatamente à realidade que conhecia antes dessa interrupção. E a razão é muito simples. É porque na prática não houve nem ensino nem aprendizagem. E todos voltámos para aquele lugar onde nos sentíamos mais confortáveis, mais seguros, que é o modelo, enfim, presencial, muitas vezes assente em pedagogias também elas muito tradicionais, cujas limitações são muito conhecidas e muito reconhecidas, em primeiro lugar, pelos professores e depois também pelos alunos. Pedro, será que estão para dizer que a resposta e a solução está naquilo que cada um pode fazer no dia a dia, repensando e pondo em causa o que está a fazer e pensando que do lado do aluno há um ser que precisa cada vez mais do apoio do professor e os professores estarão preparados para essa ligação, para essa conexão, já que a conectividade é um problema técnico e nós temos que tratar das emoções, da ligação emocional com os alunos? Sim, eu queria, antes de responder à pergunta, queria fazer aqui um disclaimer. Perdoem-me o anglicismo. O primeiro é eu sou dos que defende que o ensino presencial deve ser a primeira opção. O que não quer dizer que exclua outras e que não possa ser, como já disse a Neuza muito bem, hibridizado com outras formas de ensino. Segundo, eu acho que é tremendamente fácil criticar a escola e os professores e é tremendamente difícil o dia-a-dia das escolas e dos professores. Portanto, isto que eu vou dizer agora tem que ser visto com muitas aspas e com esta compreensão à partida, que é, eu sei que é tremendamente fácil criticar. E, portanto, eu não vou falar daquilo que nós podemos fazer no futuro distante, num someday, eu vou focar-me naquilo que nós podemos fazer Monday, aquilo que podemos fazer amanhã. Ou na próxima segunda-feira, caso não seja sexta. E vou começar por dois mitos. O primeiro mito é que não se conseguem construir boas relações pedagógicas à distância. É um mito. O segundo mito é que em modelos híbridos, como este que hoje estamos aqui a tratar, não conseguimos assegurar o bem-estar emocional nem dos professores nem dos alunos. Também é um mito. E há muita investigação sobre isto, muita investigação. E, inclusivamente, já há técnicas e soluções que permitem precisamente fazer este salto e garantir o bem-estar de uns e de outros. Eu responderia muito simplesmente o seguinte: tudo começa nos professores. E é preciso que todos nós, e aqui tem faltado claramente apoio para as pessoas desenvolverem também a sua literacia emocional, a sua inteligência emocional, é preciso que todos sejamos capazes de reconhecer as emoções, de lhes dar nomes, de saber comunicar, de saber exprimir adequadamente essas emoções e de as saber regular, ou seja, de as adaptar às diferentes situações em que nós vivemos. A isto designa-se, grosso modo, por inteligência emocional. E o que se passa é que o nosso cérebro, as nossas emoções condicionam a nossa aprendizagem de uma forma determinante. Isto foi particularmente útil na antiguidade, nos nossos antepassados, quando fugiam do leão na savana. O objetivo era mesmo que o cérebro desligasse de tudo o resto e que se focasse no perigo, que se focasse no medo, que se focasse na ansiedade, que se focasse no temor ao estranho. O que acontece hoje é que esta nossa característica, lá está, herdada dos nossos antepassados, condiciona muitíssimo e não é nada útil na sala de aula. Se uma criança, ou um aluno, ou mesmo um professor, não está disponível para aprender, o processo de ensino e aprendizagem, por muito elaborado que seja, não vai ser bem sucedido. E por isso é importante que, do ponto de vista do ensino híbrido também, um professor, quando tem um conteúdo para apresentar aos seus alunos, tem a expectativa de que, apresentando de determinada forma, os alunos vão adquirir, vão aprender esse determinado conteúdo. Ora, há aqui uma variável mediadora, que é precisamente a variável emocional.
E as tecnologias, e particularmente o ensino híbrido, são uma excelente oportunidade para o professor ter a ajuda de canais que lhe permitem perceber de uma forma muito mais rápida como está o estado emocional de cada um dos seus alunos, coisa que presencialmente é muito difícil de fazer, e também de intervir perante esses estados emocionais sem parar, sem interromper a dinâmica do resto do grupo de turma, coisa que é impossível no ensino presencial. Todos nós sabemos que perante um grupo de uma turma nós podemos chegarmos mais próximo do aluno, tocar no aluno, dar-lhe uma palavra, encorajá-la. Sabemos disso. O que acontece é que hoje, com o ensino híbrido, existem imensas possibilidades para fazer isto. Eu estou a pensar em quiz, estou a pensar em formulários, estou a pensar em chatbots, estou a pensar em termómetros emocionais aluno a aluno, estou a pensar na possibilidade de, através da gamificação, de introduzir sistemas de feedback e de recompensa contínua. Tudo isto são possibilidades que o ensino híbrido traz e que o ensino presencial não tem. Portanto, claramente, ao contrário do que o Vox Pop costuma dizer, não são incompatíveis o ensino híbrido e o bem-estar emocional, quer de alunos, quer de professores. Segundo, pelo contrário, o ensino híbrido amplifica as oportunidades. Eu queria deixar aqui uma palavra de esperança e uma palavra de reconhecimento que este investimento que os professores estão a fazer e as escolas estão a fazer na aprendizagem sobre as tecnologias não é um investimento para esta emergência pandémica, é um investimento para as próximas décadas do nosso sistema educativo. Eu continuava perguntando à Neuza se estas mudanças e tudo isto que aconteceu recentemente e todas estas transformações, o que é que nos fizeram aprender e como é que nós podemos perspectivar a partir daqui, se, como alguém disse, que houve um avanço muito mais rápido por causa disto, por causa desta mudança e da pandemia, se avançamos mais rapidamente e, sobretudo, penso que é isso que quem nos está a ouvir e a ver pretende saber é que sugestões dá, o que é essencial fazer, o que é essencial cada um de nós no seu local de trabalho, na escola, na sala de aula, dar e trabalhar para os alunos. Eu acho que a pandemia tirou-nos muita coisa e, portanto, temos que olhar sobretudo para aquilo que nós podemos tirar dela. Tentar equilibrar aqui um saldo que está altamente desequilibrado. E, em primeiro lugar, eu acho que houve um reconhecimento social do valor da escola, que era algo que nós tínhamos há algumas décadas deixado de lado e não aproveitado com o devido mérito. E o mesmo em relação ao reconhecimento da figura do professor. Nos últimos meses, nós tivemos noção de que tínhamos uma classe docente de grande valor e que o Pedro já oportunamente agradeceu, e eu junto-me a ele no agradecimento. Depois, uma preocupação também com o reconhecimento e a valorização da ciência e da tecnologia, que eu acho que em alguns momentos não estamos a ser devidamente justos em relação ao valor que este binómio, que tem que ser trabalhado em articulação. Eu não acho que devemos pensar só em tecnologia, eu acho que devemos pensar em ciência e tecnologia, e ela realmente tem sido uma força motriz na evolução social, e isto é importante. E depois, este reconhecimento também de que a escola, de repente, lembrou-se, eu acho que já se devia ter lembrado antes, que realmente o importante eram os afetos. Tivemos andado demasiado tempo preocupados com os currículos e agora, de repente, quando tudo acaba por ficar posto em causa, a preocupação é o contacto, a ligação, a proximidade. E, portanto, ganhemos noção disto e eu gostava que não nos esquecêssemos disto daqui a 5 anos ou 10. A outra preocupação que eu gostava de assinalar também, lá no que diz respeito à aprendizagem que temos vindo a conseguir fazer nos últimos tempos, é esta noção de que a comunicação escola-família precisava de ser noutra ordem de valor e precisava ter outros padrões estabelecidos, mais orientado à regularidade, à cooperação, à descentração do erro. E isto são coisas que a pandemia nos trouxe ao de cima e nos ajudou realmente a ganhar noção. E, portanto, eu assinalava estas questões que não são tanto de natureza tecnológica. Mas ainda assim, eu gostava de retomar uma ideia que eu acho que é importante, exatamente por esta noção clara de que temos que pensar num conceito de ensino híbrido que realmente seja sustentável e tirar destas aprendizagens algo que perdure, que fique connosco para o futuro. E a questão que eu queria assinalar é efetivamente a noção de que o conceito de sustentabilidade traz consigo a noção de que temos que adotar hoje práticas que permitam satisfazer as necessidades do presente, mas que não comprometam a satisfação das necessidades das gerações futuras. E isto é intrínseco ao próprio conceito de ensino híbrido, porque a preocupação é realmente estruturar a experiência educativa que por detrás dela responda à necessidade do hoje, mas que fique para responder às necessidades da sociedade e das gerações que realmente no futuro estarão cá.
E, portanto, precisamos de extrair daqui a noção de que pensar num ensino que não tem esta lógica híbrida é que em si, do meu ponto de vista, não é sustentável. É um modelo de ensino que não tem capacidade de se manter. Não tem futuro. E já que estamos a lançar as fundações para o futuro, eu perguntava à Teresa, rapidamente, estamos praticamente no final deste painel, se aquilo que tem estado a investir, a investigar, a construir em sala de aula, se vai inverter-se ou se vai ainda, por outro lado, aumentar ou se vai modificar o que se está a fazer naquilo que conhecemos como sala de aula. Não, a sala de aula é um organismo vivo, está em constante mudança, não é? E tem que ser, não é? Portanto, tem que se adaptar muito facilmente a todos os avanços de tecnologias, como é óbvio, mas sobretudo às expectativas sociais, às expectativas dos alunos, dos professores e às necessidades sociais de cada um deles. Portanto, é um organismo em constante mudança. Daí a flexibilidade ser um fator muito importante. E, portanto, aí temos que realmente ter em conta, na altura de criar os espaços, de os pensar de raiz ou de os modificar, o que é que se vai passar lá dentro, não é? Como é que as coisas vão passar lá dentro para conseguir encontrar soluções que vão dar resposta às situações efetivas, às necessidades efetivas de alunos e professores. Eu quero lembrar que quando nós voltarmos enfim, aos espaços de sala de aula, quando o ensino híbrido, enfim, esmorecer um bocadinho, ele vai passar para o blended learning, ele não vai deixar de existir, portanto, que são duas coisas completamente diferentes. Ou seja, ele vai passar a ser híbrido, mas dentro da sala de aula. E, portanto, vamos ter aqui a conjugação dos dois fatores, a aprendizagem online e a aprendizagem offline no mesmo espaço de sala de aula. Obrigado, Teresa. E agora, um minuto, Pedro. O conhecimento, tal qual o conhecemos hoje, vai mudar, já mudou, vai ter novas variantes ou novas variáveis, porque aprender numa sala de aula é muito diferente de aprender à distância e com o digital. O conhecimento de hoje já não é igual ao de ontem. Portanto, é um termo que tem limites muito pouco definidos. O conhecimento de hoje será diferente do da amanhã. Aquilo que me parece importante relativamente à evolução do conhecimento é o papel que a escola tem nesse processo de co-criação de novo conhecimento. E esse papel é que está a mudar muito rapidamente. Isso tem implicações gigantescas, por exemplo, na arquitetura, mas também tem nas próprias soluções tecnológicas. E mesmo deixo aqui uma palavra à indústria da tecnologia para estar atenta, porque também as soluções tecnológicas que temos estão criadas a partir de um pressuposto. E o pressuposto é que há um espaço de ensino e aprendizagem chamado escola. Esse pressuposto acabou, ou está a acabar, pouco a pouco. E há um espaço de co-construção, há um espaço de troca de ideias, há um espaço de crítica, há um espaço de comunicação, há um espaço de investigação chamado escola. Mas o processo de aprender, o processo de geração de conhecimento, esse não tem fim, não tem fronteiras. Daí ser precisamente híbrido. Muito obrigado. Nós estamos mesmo no final. Continuaríamos aqui a conversar com todo o gosto e ouvir as vossas ideias e a vossa participação. Espero que aqueles que assistiram a este painel tenham agora ainda mais ideias, mais informação e que percebam, e todos sabemos que isto é uma discussão que não tem fim, porque é uma construção impermanente e todos temos muito para aprender uns com os outros. É uma mensagem positiva que ouvimos dos três. Agradeço imenso a vossa participação, as vossas ideias. Já nos encontramos presencialmente no passado, espero que nos possamos encontrar presencialmente num futuro breve ou o mais breve possível, porque esses afetos também precisam de um abraço e precisam daquele contacto humano que a todos faz muita falta. Muito obrigado aos três e até uma próxima vez. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.